Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, trazendo as informações da nossa política, sempre não surpreendendo muita gente, mas com certeza informando você que não quer ficar por fora de nada. Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever, ficar com a gente. Seja bem-vindo você que já se inscreveu. Vamos saber o que está acontecendo nesse país e nessa política. Começando esse vídeo com a primeira bomba para você do Terra Brasil Notícias, falando a respeito do que o governo Lula tem feito com os indígenas. A justiça aciona o governo Lula por causa do abandono de indígenas. E essa decisão se estende a outros povos em condições similares na região norte. Os indígenas Yanomamis, que vivem na região do Médio Rio Negro, no Amazonas, estão enfrentando dificuldades como quadro de insegurança alimentar e risco de morte, de acordo com a Justiça Federal. Conforme uma decisão cautelar proferida na segunda-feira, dia 19, contra o governo Lula, os indígenas estão enfrentando longas jornadas até a cidade de Barcelos, por exemplo, que fica a 400 quilômetros de Manaus, em busca de benefícios sociais. A juíza Jaísa Maria Frache determinou que o governo providencie o envio de servidores à região. O Planalto também deverá comprovar, no prazo de 48 horas, a adoção de medidas junto aos órgãos municipais e estaduais para reduzir a vulnerabilidade atual dos Yanomamis. A decisão se estende a outros povos indígenas em condições similares da região. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, ainda não se manifestou sobre isso. Segundo a Justiça Federal, o governo deve atuar para evitar a fome dos índios, garantir a solução imediata das demandas na cidade e assegurar apoio logístico nas aldeias. A decisão atende pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, apresentado à Justiça na semana passada. Na petição à Justiça, o procurador Fernando Meloto Suave também pede que a FUNAI, Caixa Econômica Federal e Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, sejam condenados para adequação das políticas públicas referente a benefícios sociais. E eu já até falei aqui no canal, em uma outra matéria, a respeito de várias mortes que ocorreram desde que o governo Lula assumiu, em detrimento de outros casos que tinham acontecido no governo Bolsonaro, que foi de muito menor número, e agora está aí mais uma vez comprovada a inatividade, a não atuação do atual governo, que só fez acusar o governo anterior, mas não tomou nenhuma atitude para ajudar aquele povo. E eu quero saber o seu comentário a respeito disso, porque a sua opinião é muito importante aqui nesse canal. Da Revista Oeste vem informação a respeito da multa que o TSE manteve para o Bolsonaro por insinuar que Lula era favorável ao aborto. É interessante a gente ver como as notícias vão chegando e comprovando que todo mundo ali está mentindo pra caramba, não é? Afinal de contas, o Lula, durante a campanha eleitoral, fez várias menções para convencer as pessoas de que não era favorável ao aborto, enquanto houve esse caso aqui do Bolsonaro ter insinuado que ele era a favor. No entanto, logo após que assumiu o governo, ele já demonstrou algumas vezes que sim, é favorável. No entanto, o TSE manteve a multa de R$90 mil à campanha do ex-presidente Bolsonaro por divulgar um vídeo na internet durante as eleições onde insinuava que o Lula seria a favor do aborto. A multa havia sido arbitrada em dezembro, durante a campanha, atendendo um pedido da coligação de Lula para retirar o vídeo do ar. Os advogados da coalizão de Lula alegaram que se tratava de propaganda eleitoral irregular porque continha informações falsas e, além disso, o vídeo teve impulsionamento, o que só é permitido para promover ou beneficiar os candidatos, mas não propaganda negativa. Bolsonaro também foi multado por chamar Lula de corrupto e ladrão, e o TSE manteve multas a aliados de Bolsonaro, como a Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e tudo mais. Entretanto, a corte foi bastante liberal, mudou bastante o jeito de julgar em relação a propagandas contra o Bolsonaro, propagandas da campanha do Lula contra o Bolsonaro. Um vídeo, por exemplo, onde o Lula chamava Bolsonaro de genocida, foi mantido no ar. O TSE também proibiu até mesmo a imprensa de associar Lula a ditadores da América Latina, como Daniel Ortega, da Nicarágua, Nicolás Maduro, da Venezuela. No entanto, esse último foi recebido com honrarias em maio aqui no Brasil, e os outros também já estão convidados para o tal Foro de São Paulo no dia 26 de junho, e tantos outros mais que o próprio Lula faz questão de fazer muito boa campanha a respeito de todos esses países cujos regimes são claramente totalitários. E aí eu deixo para você o comentário a respeito dessas atitudes de julgar um de um jeito e outro
de outro, né? A gente vê que há sempre duas balanças diferentes para pesar o que está acontecendo. Uma, que pesa o lado da esquerda, não aceita muitos pesos, né? Deixa quieto, deixa passar. Já do lado do Bolsonaro, qualquer peninha vai pesar como se fosse chumbo. Bom, gente, eu vou falar um pouco a respeito da regulação das redes sociais, porque já estão discutindo mais uma vez a respeito disso. O Alexandre de Moraes defendeu a regulação das redes sociais e o fim do anonimato para garantir a democracia. Informação que vem do portal Hora Brasília diz que durante um fórum internacional promovido pelo STF, o ministro Alexandre de Moraes voltou a defender a necessidade de regulação das redes sociais. Ele, inclusive, argumentou que algoritmos têm sido manipulados globalmente, incluindo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, para comprometer elementos fundamentais da democracia, como a imprensa livre, as eleições livres e periódicas e um judiciário independente. No entanto, Moraes admitiu que o controle total das consideradas notícias falsas é uma meta inatingível devido ao seu caráter altamente subjetivo. Ele ainda defendeu que as grandes empresas de tecnologia deveriam focar no controle de crimes objetivos, aplicando ao mundo virtual as regras já existentes no mundo real, assim como pornografia infantil, pedofilia e direitos autorais são tratados. Ele acha que questões objetivas também poderiam ser facilmente identificadas pela inteligência artificial, como o nazismo, por exemplo, segundo o próprio Alexandre de Moraes. Nesse quesito, eu concordo com ele. O nazismo tem que ser combatido e deve ser identificado, assim como o comunismo. Tem que ter, sim, aquela questão de que tanto o nazismo como o comunismo destrói grandes parcelas da humanidade de forma cruel. O ministro também ressaltou a intolerância em relação aos perfis falsos e questionou se não seria possível vincular cada conta do Twitter a um CPF. Moraes também defendeu que a abolição do anonimato nas redes solucionaria cerca de 70% dos problemas atuais relativos a discursos de ódio e notícias falsas. Por fim, depois de muitas considerações a respeito, o ministro reforçou que não se considera comunista. Seguindo no mesmo tema, eu vou para uma outra informação que está no Terra Brasil Notícias e diz a respeito do bloqueio dos canais do influenciador Monark pelo Alexandre de Moraes. O Twitter foi um dos que também recorreu da decisão. A defesa da plataforma pediu para que o caso seja analisado no plenário caso Moraes não queira reconsiderar a decisão. Na terça-feira, o Rumble, plataforma de compartilhamento de vídeo canadense, havia apresentado um recurso. Agora foi o Twitter que entrou também pedindo para reconsiderar. A defesa pede que, se Moraes não reconsiderar, que o caso seja levado ao plenário, porque a decisão se mostra contrária ao Marco Civil da Internet. Segundo a defesa da rede Twitter, abre aspas, o sistema infraconstitucional reforça as exigências da Constituição Federal de que a remoção de conteúdo seja limitada ao material considerado infringente após análise específica pelo Poder Judiciário. Fecha aspas. Ou seja, ele tinha todo o direito de remover só o conteúdo que o aborrecia ou que infringia a lei de acordo com todas as normas. No entanto, ele mandou remover tudo que o rapaz faz. Todos os trabalhos, todas as redes, todas as comunicações. E aí já sai fora do que manda a Constituição Federal. E agora ficamos no aguardo para ver quem é que consegue mandar mais. Se é o Alexandre de Moraes ou se é o resto aí, se é a Constituição, quem que vai resolver essa questão? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Muito em breve eu volto com mais informações nesse canal. Se você gostou, deixa um joinha. Até o próximo. Tchau, tchau.